Então, boa noite a todos. Hoje, mais uma reunião do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital do Servidor Público Estadual. Hoje, a sessão responsável é a mastologia. Então, nós temos o nosso convidado, o Dr. Gustavo Badan, que ele é mastologista e ele é especializado na parte de imagem mamária. Ele é coordenador do serviço de imagem de mama do Hospital Santa Catarina. Ele é parte da imagem de mama do grupo A+, e lá do Hospital do Servidor Público Estadual. Gustavo, é um prazer ter mais uma vez aqui você com a gente, sempre solícito e podendo falar um pouquinho para a gente. É um prazer sempre, eu gosto muito das suas aulas e nossa parceria lá no servidor, nos ajudando com as biópsias de mama é muito importante. Muito obrigado, Gustavo, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço as palavras, Marcela. É sempre um prazer poder estar junto com vocês. E lá no servidor também, né, ficou à disposição de todo mundo, né, o que vocês precisarem lá, a gente puder ajudar nas biópsias, será um prazer. Então, o tema proposto hoje foi um bate-papo sobre as biópsias mamárias. Eu trouxe essa aula aqui, foi uma aula que eu dei recentemente num simpósio internacional, com foco em intervenção mamária, né, que eu achei que seria interessante a gente compartilhar com todos aqui. Então, abordagem dos achados mamários por biópsias percutâneas. Quais são as indicações, as contraindicações, os prós e os contras de cada um dos três métodos de biópsia, né? A PAF, a core biopsy e a biópsia assistida a vácuo. É sobre isso que a gente vai discutir um pouquinho, né? E pode ser até uma coisa um pouco informal, viu, Marcelo? Se quiser interromper, parar e a gente para, explica e depois continua, do jeito que vocês acharem melhor. Então, esse é o roteirinho da apresentação, inicialmente uma breve introdução. Quais seriam as vantagens da gente fazer a biópsia mamária percutânea? Por que que mudou o modal? Né? Porque antes todos os pacientes eram investigados cirurgicamente com a biópsia incisional. Então, quais são as vantagens? Né? Ela tem uma acurácia semelhante à biópsia cirúrgica, então ela tem uma sensibilidade, uma especificidade tão boa quanto a biópsia cirúrgica. Vai reduzir o número de cirurgias, já que mais de 70% das vezes o resultado dessas biópsias são benignas, né? Quando a gente tem um BIRADS 4, em média, só em 30% das vezes aquele desfecho é um resultado maligno, 70% das vezes é benigno, então a gente está evitando uma série de cirurgias desnecessárias, e mesmo quando o resultado é maligno, a gente reduz o número de procedimentos, o número de reabordagens cirúrgicas de 2 para 1,25. Além disso, há um facilitamento do planejamento terapêutico cirúrgico e terapêutico sistêmico. Então, a partir dos resultados histológicos e, sobretudo, imunohistoquímico, é possível estabelecer qual que é a melhor conduta. E aí o Marcelo faz isso muito bem, né? Muitas vezes começa com tratamento sistêmico, com a quimioterapia ao invés do tratamento cirúrgico, e tudo isso é possível graças à biópsia mamária. E, além disso, evita inatividade prolongada comparada às cirurgias mamárias, né? Já que são procedimentos ambulatoriais e muito bem tolerados pelas pacientes. Como vias imaginológicas para a orientação das biópsias mamárias, a gente tem três, basicamente: a ultrassonografia, a estereotaxia e a ressonância magnética, e todos os esforços são feitos no sentido que a gente use o ultrassom como método de orientação preferencial para aquela lesão alvo suspeita. Mas para que isso ocorra, é necessário que o achado suspeito seja bem caracterizado pela ultrassonografia. Se o achado suspeito for caracterizado somente pela mamografia, a gente precisa fazer o procedimento guiado por estereotaxia. E se o achado for exclusivamente visualizado a ressonância magnética, aí não tem jeito, a gente vai precisar de fazer a biópsia orientada pela ressonância magnética. Mas antes de fazer essa biópsia pela ressonância magnética, a gente dá uma voltada nos métodos convencionais de imagem, ultrassom e mamografia, para ver se a gente caracteriza um achado suspeito naquela mesma topografia. Então, se a gente conseguir fazer essa correlação, a gente vai fazer a biópsia pelos métodos convencionais. E por que que a gente prefere a ultrassonografia? Porque é um método que não tem radiação ionizante, a gente não precisa comprimir a mama da paciente como a gente faz na estereotaxia, né, nos procedimentos guiados por mamografia, então é muito mais cômodo para ela, e além disso, a gente consegue ver
a agulha entrando dentro da mama da paciente em tempo real e atingindo a lesão-alvo. Isso dá uma segurança diagnóstica muito grande de que a gente está coletando uma amostragem do achado suspeito, né? Então, quando a biópsia é feita por ultrassom e aquele resultado é negativo, a gente fica confiante, né, quando a gente faz direitinho, que o resultado é um verdadeiro negativo. Mas nem sempre as coisas são simples, então eu trouxe aqui um caso da nossa rotina diária, uma mama heterogeneamente densa, onde percebeu-se aí um pequeno nódulo irregular de margens espiculadas, foi classificado na categoria 5 de Bihartz, ele media 0,8 centímetros e estava ali no quadrante supralateral da mama direita da paciente. O seu ultrassom de origem foi classificado na categoria 1 de Bihartz, foi um ultrassom negativo, e por isso o médico que assistiu essa aula solicitou o procedimento guiado por estereotaxia. Então, foi solicitada uma biópsia assistida a vácuo por estereotaxia. Nem sempre é simples que o médico que está na outra ponta, que vai executar o procedimento, consiga alterar o método de orientação da biópsia. Muitas vezes aquilo ali já foi autorizado pelo plano de saúde daquela forma, quando a gente está falando de convênios e trabalhando em laboratórios, e normalmente a gente acaba seguindo aquele fluxo, né? A não ser que seja alguma coisa que a gente perceba que não está condizente, que está muito errado, então a gente tem que parar, cancelar aquela autorização, solicitar de novo, mas isso aí tudo leva a muito tempo, a retrabalho, e muitas vezes não é autorizado no mesmo dia. Então seguiu-se dessa vez a médica que foi escalada para fazer esse procedimento, fez a biópsia por estereotaxia. A gente observa, então, a imagem aqui com a cânula pré-disparo, o nódulo irregular na direção do alvo, depois ele foi corretamente atingido e, por último, deixou-se o marcador metálico na topografia da biópsia realizada. Mas o resultado histológico foi de apenas alteração fibrocística. Então, quando eu peguei esse caso, a médica me trouxe esse caso para discutir, eu fui fazer a correlação anatomodiológica, achei que estava discordante, era um benigno discordante, porque não explicava a imagem de origem daquela paciente, que era uma categoria 5 de Bihartz. E aí eu discuti o caso com o médico da paciente, falei, olha, esse caso aqui não deu certo, a gente tem duas opções, ou a gente vai repetir a biópsia, ou então precisa ser investigado cirurgicamente, né? E ele, como ele queria fazer uma coisa menos invasiva, ele pediu para que a gente fizesse novamente a biópsia mamária. Então, antes de fazer a nova biópsia mamária, aí eu trouxe o caso para mim, eu fiz um novo ultrassom e estava lá um nódulo, olha só, um nódulo irregular, de margens espiculadas, hipercóico, na topografia do achado que foi biopsiado por estereotaxia. Então, aqui a gente fez uma nova biópsia, agora guiada por ultrassom, e a gente teve uma certeza de que o alvo foi atingido e estabeleceu o diagnóstico de carcinoma ductal invasivo, evitando, assim, um caso de câncer perdido. Posto isso, nós temos, então, três modalidades de biópsia mamária. A gente tem a punção aspirativa por agulha fina, que é a PAF, a biópsia de fragmento por agulha grossa, que é a core biopsy, e a biópsia por agulha grossa assistida a vácuo, que a gente também conhece por mamotomia ou por BAV, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, quais seriam as principais indicações da PAF? A PAF, ela tem como via de orientação imaginológica preferencial a ultrassonografia. Muito antigamente se fazia até PAF guiada por estereotaxia, mas isso aí foi abolido. Então, hoje a gente só faz PAF orientada pela ultrassonografia. Então, a gente faz um pequeno botão anestésico, vai acoplar a seringa um citoaspirador, como a gente observa aqui na imagem à nossa esquerda, e aí a gente vai, então, colocar o transdutor de forma perpendicular à pele e a agulha passando, da seringa passando abaixo do feixe sonoro projetado por esse transdutor, e assim a gente vai visualizar a ponta da agulha atingindo a nossa lesão-alvo, que é esse nódulo. Vou ver se faço o vídeo aqui, mas estou com uma dificuldade que acho que esse vídeo já está cansado de tantas vezes que a gente passa. Então, a gente vai introduzindo a agulha, a gente vai verificar se a agulha atingiu dentro do nódulo. Quando a gente tem essa convicção, a gente consegue fazer um movimento de vai e vem, puxando o êmbolo da seringa para fazer um certo vácuo lá dentro, para aspirar as células. Nesse caso, era um nódulo oval circunscrito que tratava-se apenas de um fibroadenoma, era uma categoria 3 de Bihartz. E quais são, então, as vantagens da punção aspirativa por agulha fina? É um procedimento de muito baixo custo, já que a gente precisa basicamente aí de uma agulha de uma seringa.
Muitas vezes a gente prefere acoplar no citoaspirador, mas também é uma peça barata, aí custa uns de 200 a 400 reais. É altamente disponível, a gente pode fazer isso aí em qualquer lugar, não produz cicatrizes, tem baixas taxas de complicação, mas a sua sensibilidade e especificidade é apenas mediana, que vai de 60% a 100%. E como desvantagens, há desvantagens importantes, como material inadequado para análise em até 20% das amostras, embora os bons serviços, né, de referência aí em radiologia mamária proporcionem resultados muito melhores do que isso, aí a gente consegue material satisfatório em 2% ou menos da amostra, mas mesmo assim é significativo. Há um falso negativo de 2 a 10%, né? Então, se beirar 10% é muito significativo. A impossibilidade da tipagem histológica, então a gente só sabe falar se aquilo é positivo ou negativo para a malignidade, mas não passa além disso. E uma dificuldade muito grande também de se fazer análise imunistoquímica, na prática não é realizada, e isso aí, hoje em dia, é um impeditivo da gente utilizar esse procedimento para os nódulos suspeitos, já que essa informação do estudo imunistoquímica é cada vez mais importante na decisão de qual tipo de abordagem terapêutica a gente vai realizar. Portanto, a PAF é muito bem indicada, que ela é imbatível para o esvaziamento terapêutico de cistos sintomáticos e coleções, aqui não tem outra coisa, é a PAF mesmo. Ela pode ser utilizada para nódulos em leito de mastectomia, embora pessoas com mais habilidade, mais experiência, possam fazer com segurança uma core biopsy também, uma biópsia com uma agulha semiautomática, mesmo automática, e assim a gente consegue uma amostragem muito maior e tem um diagnóstico mais assertivo. Ela pode ser indicada, então, para os nódulos circunscritos, categoria 3 de Behat's, embora também ela venha sendo suplantada pela core biópsia, dada a sua disponibilidade, que hoje é muito grande, e os resultados, que são muito melhores que a PAF. E também é utilizada para linfonodomegalias regionais, aqui ainda é uma boa indicação, embora a core biopsia propicie muito mais material, nos linfonodos axilares, por exemplo. Ela pode ser utilizada, principalmente quando a gente já tem o diagnóstico de um câncer de mama e a gente quer saber se tem metástase axilar ou não, excluir essa possibilidade, mas ela não é bem indicada quando a gente não tem o sítio primário do tumor. Então, quando a gente tem apenas lá o linfonodo atípico e a gente precisa escolher um método diagnóstico para fazer a biópsia, aí é preferível fazer a core biópsia, sem dúvida, porque a gente pode, inclusive, fazer estudo imunistoquímico, que particularmente é muito importante para a determinação do sítio primário, quando a gente está, o nosso objeto-alvo ali é o linfonodo axilar. Ela é contraindicada para as lesões pouco celulares, como cicatriz radiada, microcalcificações. Microcalcificações a gente nem consegue atingir com PAF. E também lesões sólido-císticas. Porque a lesão sólido-cística, a gente está pensando aqui poder tratar-se de uma lesão papilífera. E a lesão papilífera é um capítulo muito especial na mastologia. A patologista precisa de um material exuberante para fazer o diagnóstico assertivo e a PAF, dada a sua limitação de amostragem, é o pior dos 3 métodos para esse diagnóstico. Então, aqui, só lembrando, se a gente decidir fazer a PAF de um linfonodo axilar atípico, a gente tem que lembrar que o nosso alvo não é o meio do nódulo. Não é porque no meio do nódulo há o hilo gorduroso. Então, a gente vai tirar células adiposas. A gente não vai tirar linfócitos. Os linfócitos moram na camada cortical. A gente precisa ter o nosso alvo guiado para a parte pretinha desse linfonodo axilar, que é a camada cortical, e assim a gente vai retirar linfócitos para que o patologista analise se aqueles linfócitos são típicos ou se são atípicos, e é assim que a gente faz a PAF da região axilar. Há uma dúvida, né, porque eu falei que a PAF poderia ser indicada para lesões BRADS 3, embora a core biopsy seja melhor, mas por que indicar, né, a PAF ou a core para lesões BRADS 3? Porque muitas vezes a gente está diante de pacientes ansiosos, cancerofóbicos, ela precisa daquele documento para ela ficar tranquila. E é muito importante a gente se colocar na pele da paciente, né? Às vezes ela precisa de verdade mesmo. Ela não consegue dormir se ela não tiver aquela certeza absoluta que ela não tem câncer. Então, para esses pacientes, que também é exceção, a gente pode fazer a biópsia da categoria 3 de Behat's. Também para aquelas pacientes que têm alto risco familiar, né? O câncer hereditário, muitas vezes ele se apresenta como um nódulo circunscrito. Então, quando a gente tem essa história familiar, a gente deve levar em consideração e fazer a biópsia mamária. Assim também com o paciente que já tem aquela experiência de já ter tido um antecedente especial de câncer de mama, ou na pesquisa de câncer sincrônico, já que ela tem um câncer de mama
e tem um outro nódulo, a gente vai deixar de biopsiar esse outro nódulo, porque ele é categoria 3 de Bierhardt. Parece que é importante a gente saber exatamente como está essa mama dessa paciente, já que ela teria o diagnóstico de câncer de mama. E também na definição pré-cirurgia estética, já que se o nódulo não for benigno, isso vai mudar todo o planejamento da cirurgia, né? Então, a gente poderia investigar esse nódulo categoria 3 de Bierhardt. Agora, falando um pouquinho sobre a biópsia por agulha grossa, que é a core biopsy, ela preferencialmente é orientada pela ultrassonografia, cada vez mais ela é orientada pela ultrassonografia, e eventualmente ela pode ser orientada também pela estereotaxia, mas isso aqui vai sendo gradativamente abandonado, né, com o advento e a disseminação da biópsia assistida a vácuo. Então, eu mostro aqui para vocês uma mesa de estereotaxia dedicada, digital, apropriada para os estudos da mama, e aqui, à direita, a core biopsy sendo realizada aqui num nódulo que tem o seu maior eixo não paralelo à pele, e provou tratar-se de um carcinoma ductal invasivo. Então, percebo que a gente pode fazer a core mesmo nas pacientes com implantes mamários. E como que é feito, então, o procedimento? A gente vai fazer anestesia local, assim como a gente faz com a PAF. A gente vai usar os mesmos preceitos do transdutor perpendicular à pele, a agulha abaixo do feixe sonoro. Eu tenho que ter certeza que a ponta da agulha está adjacente ao nódulo. Quando a ponta da agulha está adjacente ao nódulo, então eu vou disparar o botão da pistola automática. Quando eu disparo o botão da pistola automática, a excursão da agulha, como a gente observa na imagem, a parte interna da agulha avança, a parte externa vem correndo e cortando o nódulo, e assim ela traz para a gente o fragmento, a gente retira aquele fragmento e começa o procedimento de novo, e a gente retira aí no mínimo 3 fragmentos, quando a gente tem certeza de que a gente acertou os 3 fragmentos da lesão-alvo, senão a gente faz 4, 5, 6. Se a lesão for menos conspícua, a gente faz mais fragmentos, porque a gente quer ter uma amostragem daquele todo ali, para facilitar a vida da patologista e a gente ter um diagnóstico mais assertivo. Então, a core biopsy é aquele procedimento que é muito bem indicado para todo nódulo suspeito, sobretudo aqueles que são maiores do que 1 centímetro. E qual é a vantagem do método? A vantagem é a sua sensibilidade, que é muito alta, vai de 96% a 100%, também tem uma alta especificidade, de 97% a 99%, e como desvantagens, alguns eventuais hematomas, cerca de 8% das vezes, na grande maioria das vezes, são hematomas muito superficiais, pouco volumosos e se resolvem espontaneamente aí em até 15 dias. Há um risco de infecção remota de 0,1% dos casos, e o seu falso negativo vai de 1,2% a 8%, mas em média a gente tem aí 4% de falso negativo do método. Então ele não é isento de falso negativo, por isso que, diante de um resultado negativo para a malignidade que a gente obteve por core biopsy, é necessário a gente fazer um controle precoce daquele achado para ver se há um controle evolutivo daquela lesão ou se ela está realmente estável, né? Para a gente não incorrer num risco de câncer perdido, num risco de falso negativo. Portanto, a principal indicação da core são aqueles nódulos suspeitos acima de 1 centímetro. Ela pode ser utilizada em nódulos adjacentes aos implantes mamários, mas aqui há uma controvérsia, porque há alguns médicos que preferem realizar aqui a biópsia assistida a vácuo para esses casos, já que com a biópsia assistida a vácuo você só vai inserir a cânula uma vez na mama da paciente, né? E na core você precisa ficar colocando e retirando, então, teoricamente, você aumentaria o risco de fazer uma heterogenia e pegar um implante da paciente, mas eu gosto mais de fazer a core porque ela é menos invasiva, parece que a gente tem um controle maior de onde ela está indo, a gente tem um controle absoluto de que ela não vai atingir o implante com a experiência que a gente tem, né? Eu acho que ela é mais indicada do que a biópsia assistida a vácuo. Muitas vezes a paciente é uma paciente jovem, tem uma mama muito glandular, e a gente tem uma dificuldade de progredir com a cânula dentro daquela mama da paciente, que é uma cânula muito mais calibrosa, e aí sim a gente pode ter um risco um pouquinho aumentado de perfurar o implante mamário. Ela também pode ser indicada para casos de assimetrias focais suspeitas e distorções arquiteturais visibilizadas à mamografia, mas a gente sempre dá preferência para realizar a biópsia assistida a vácuo para esses casos. Por isso que esses achados suspeitos estão grafados em vermelho, já que a core não é o procedimento de eleição para esses casos. E ela é contraindicada para os casos de microcalcificações pouco numerosas, já que a gente precisa de ter essa amostragem de calcificação nas radiografias de fragmentos para a gente ter certeza que a lesão-alvo foi atingida,
Esse é um dos parâmetros que a gente utiliza, e a nossa chance de fazer isso com a core é menor, né? Com a biópsia assistida a vácuo, a gente tem uma amostragem de 70%, 100%, 200% maior do que a core biopsy, então, consequentemente, a gente tem muito mais chance de amostrar aquelas calcificações nas radiografias de fragmento após a biópsia mamária. E também para lesões pouco conspícuas, lesões que não são massa, porque a gente pode, por conta da amostragem ser menor, a gente pode não representar totalmente aquela lesão-alvo. E assim a gente chega na biópsia assistida a vácuo, né? E quais seriam as principais indicações do método? A biópsia assistida a vácuo é aquele método de biópsia que pode ser orientado pelas três modalidades imaginológicas, tanto pelo ultrassom, quanto pela estereotaxia, quanto pela ressonância magnética, e também pode ser realizada por qualquer tipo de lesão mamária suspeita, tanto os achados suspeitos à ressonância magnética, quanto os achados suspeitos à mamografia, quanto os achados suspeitos à ultrassonografia. Ela, como vantagem, vai permitir apenas uma inserção da agulha, a gente coloca a agulha lá uma vez e não vai mexer mais nela, só vai coletar o material. Ela propicia uma maior quantidade de material coletado e isso vai reduzir o índice de subestimação diagnóstica. Então, aqui apareceu Algo deu errado. um termo Tente novo, novamente. que é a taxa de subestimação diagnóstica, ou taxa de upgrade na cirurgia subsequente. Então, algumas lesões que o resultado é benigno, mas ela representa uma lesão marcadora de risco para malignidade ou precursora de risco para malignidade, e a gente pode estar subestimando porque ela pode progredir para malignidade ou ela já pode ser maligna. Isso é comprovado na cirurgia subsequente. Essa taxa de subestimação com a biópsia assistida a vácuo cai pela metade em relação à core biopsy. Isso tem tudo a ver com a amostragem ser muito maior do que da core biopsy. Além disso, ela permite a colocação de um clipe metálico, que vai representar um marcador topográfico daquela área biopsiada, mas como desvantagem, a principal delas é o seu custo, que é muito superior à core biopsy. Uma agulha reutilizável de core biopsy vai custar em torno de R$ 60. É, uma agulha acoplada a uma pistola descartável de uma core biopsy, que a gente usa em muitos lugares, custa R$ 350. E um kit de mamotomia, um kit de biópsia a vácuo, custa em torno de R$ 1.800, R$ 1.600 a R$ 2.000, que é descartável, então o custo realmente é muito superior. Como eu já falei, a dificuldade da introdução e progressão dessa sonda na mama da paciente, naquelas pacientes mais jovens, com mamas mais turboglandulares. A sua taxa de falso negativo é bem menor, vai de 0,5% a 2%, e há complicações que são um pouquinho maiores do que na core biopsy, já que trata-se de um procedimento mais invasivo, mas aí se resume também a hematomas, infecção, que normalmente são autorresolvíveis. Então, aqui um comparativo. A core biopsy é o dispositivo de escolha para a maior parte dos nódulos. Ela tem uma alta sensibilidade de 96%. O seu falso negativo é de 2 a 4%, enquanto o da biópsia assistida a vácuo é de 0,5 a 2%, portanto é a metade. A core biopsy representa uma melhor custo-efetividade, mas a taxa de subestimação diagnóstica é 2 vezes maior do que a biópsia assistida a vácuo. Então, isso quer dizer que quando a gente tem, por exemplo, um diagnóstico de uma hiperplasia ductal atípica na core biopsy, a chance de a gente ter uma lesão mais grave numa cirurgia subsequente é de 50%, da gente ter um resultado de carcinoma ductal in situ ou de carcinoma invasivo. E se esse mesmo resultado foi obtido pela biópsia assistida a vácuo, ou seja, se a gente obteve a HDA, hiperplasia ductal atípica, pela biópsia assistida a vácuo, esse risco cai pela metade, de 25% para carcinoma ductal in situ e de 11% para carcinoma invasivo, mostrando assim que a biópsia assistida a vácuo é superior nesse sentido. Ela é contraindicada, a biópsia assistida a vácuo, para os casos de lesões axilares, já que há um risco aqui da gente pegar uma lesão axilar. A mama admite quase tudo, né? Menos duas coisas: voo cego, porque a gente vai fazer um pneumotórax na mama, e também a gente tem que ter certeza de onde a gente está na região axilar, para não pegar um vaso axilar ali, uma artéria axilar, porque representa uma urgência médica, uma iatrogenia muito séria. Há uma preocupação muito grande da gente não ter o falso negativo das biópsias mamárias, e nesse sentido a gente vai utilizar a biópsia assistida a vácuo em algumas situações específicas, quando a gente imagina que a gente pode estar com esse risco de subestimação diagnóstica ou de falso negativo, por exemplo. Então, são aquelas situações em que a gente vai precisar de uma amostragem muito maior, aí sim a biópsia assistida a vácuo é muito bem indicada.
Uma dessas situações, talvez a principal escolha aqui da biópsia assistida a vácuo orientada por estereotaxia, sejam as calcificações suspeitas, né? Então, a gente consegue tirar muito bem uma área muito representativa de calcificações suspeitas da mama da paciente com esse método da biópsia assistida a vácuo, como a gente observa aqui, calcificações amorfas e agrupadas, a agulha aqui abaixo da lesão-alvo retirou-se bastante calcificação, que foi comprovada na radiografia de fragmento após a biópsia mamária. Nesse caso, tratava-se de um carcinoma ductal in situ de baixo grau, e aqui o pós-procedimento mostrando um bom resultado cosmético, né, sem formação de hematomas imediato. A principal indicação do método pela ressonância magnética são os realços não nodulares, já que eles têm uma dificuldade muito grande de ser traduzidos nos exames convencionais de mamografia e ultrassom, mas é possível. Mesmo assim, a gente precisa fazer um ultrassom second look, ou olhar de novo a mamografia, né, para ver se a gente encontra esse achado nos exames convencionais, e pode ser também utilizado para os nódulos suspeitos na ressonância magnética, quando a gente não tem representação pelos exames convencionais. Mas, como eu já falei, a primeira medida que a gente tem que fazer é olhar, analisar a mamografia da paciente de novo. Muitas vezes a gente pode reconvocar a paciente, fazer uma ampliação digital, observar se naquela topografia não tem algum grupamento tênue de calcificações, e assim a gente está possibilitado em fazer a intervenção percutânea pelo método da estereotaxia, e também o principal método aqui de escolha para a gente tentar achar aquele achado suspeito é a ultrassom second look, e aqui a gente vai sempre fazer a ultrassonografia após os achados de ressonância com achados suspeitos positivos e tentando correlacionar todas as características morfológicas da lesão, a sua forma, margem, tamanho, localização e distância da papila, que devem ser semelhantes. Diante de correlação com os métodos de imagem, a gente vai optar sempre pela biópsia por ultrassonografia. A probabilidade de descaracterizar a lesão à ultrassonografia é muito variável, vai de 23% a 89%, em média, em 70% das vezes, a gente vai achar um achado positivo na topografia visibilizada à ressonância magnética. E tipo da lesão e tamanho da imagem influenciam. Então, por exemplo, um realce nodular, como eu já falei, é muito menos facilmente caracterizado a ultrassonografia. Já um nódulo a gente tem uma chance maior, e quanto maior for o tamanho da lesão, maior a nossa chance. Esse é um caso, por exemplo, da nossa prática diária. A gente percebeu um pequeno nódulo irregular na ressonância magnética, na sequência axial tem um pós-contraste com subtração de imagens, um nódulo aí com realce precoce e heterogêneo gadolíneo. Foi realizado, então, um ultrassom second look que observou um nódulo com a mesma morfologia, mesma topografia, distância da papila, e assim a gente fez a biópsia guiada por ultrassonografia e provou tratar-se de um carcinoma ductal invasivo. Agora, a biópsia de vácuo vem ganhando muito espaço nos métodos orientados por ultrassonografia. Ela vem ganhando muitas indicações. E aqui eu trouxe as 6 principais. Então, a primeira delas, nódulos sólidos pequenos. Então, há uma possibilidade de erro de amostragem com a cobiópsia. A gente pode não conseguir atingir a lesão-alvo. Por isso, a BAV, que é a biópsia de vácuo, é muito bem indicada para os nódulos abaixo de meio centímetro. Para os nódulos de meio a 1 centímetro, a gente vai pensar caso a caso. Quando a gente observa que uma vascularização exuberante, é melhor a gente fazer a BAV, porque há um risco da gente formar um hematoma após o primeiro disparo, depois esse hematoma ficar muito grande e a gente não saber mais onde está o nódulo. Assim também como para lesões pouco conspícuas, a biópsia assistida a vácuo seria o método de escolha, e para todo o resto, para aquelas lesões mais massa, a core biopsy vai resolver. Vejamos então esse primeiro caso, uma paciente aí com nódulo irregular, com menos de meio centímetro. A cânula então da BAV é posicionada abaixo do nódulo, a fenestra, observe a fenestra aberta aqui abaixo do nódulo, a gente começa então a cortar, coletar, a bomba assistida a vácuo vai puxando os fragmentos, e no final a gente consegue coletar todo o nódulo praticamente, ou todo ele mesmo, e permite a ejeção do clipe metálico, que observa a pequena formação imediata de um hematoma, mas nesse caso tratava-se apenas de um fibroadenoma complexo. A segunda indicação do método por ultrassom de mamas são os nódulos intraductais. Estamos pensando aqui numa lesão papilífera, e aqui vai ter a BAV tem uma vantagem, né, porque ela não tem risco de subestimação diagnóstica. Então, quando a gente faz uma biópsia, uma core, e tem o resultado de um papiloma sem atipias,
há uma taxa de upgrade na cirurgia subsequente de cerca de 5%. Mas quando a gente faz a BAV e remove aquele nódulo intraductal, não há risco de upgrade, então a gente pode evitar aí uma cirurgia ou mesmo até um monitoramento a curto prazo, porque a BAV é muito resolutiva para esses casos. É o que a gente observa, então, nesse caso. Observem aqui o ducto mamário, ou aqui também o ducto mamário, e aqui o nódulo intraductal. A agulha da BAV tem sua fenestra posicionada abaixo do nódulo, a gente começa a coletar o material e, por fim, a gente deixa o clipe. Nesse caso, tratava-se apenas de um papiloma sem atipias que foi adequadamente diagnosticado e tratado com a BAV. A terceira indicação são os nódulos sólidos císticos, e aqui é a principal indicação da BAV é a ultrassonografia, porque aqui representa uma categoria 4B de BIRADS. Pode representar um carcinoma papilífero em 23 a 31% das vezes, quando há aquele componente ecogênico sólido de permeio. Então, quando a gente tem um resultado de lesão papilífera, ela vai precisar de uma grande amostragem para diminuir o risco de subestimação diagnóstica. Mais uma vez, se esse papiloma for sem atipias pela BAV e houver remoção da lesão, não tem risco de upgrade. E se houver um papiloma com atipias por BAV, aqui é muito importante, há uma taxa de upgrade na cirurgia subsequente de 30%, e, portanto, não é aceitável a gente apenas monitorar esses casos, a cirurgia é necessária, assim também, quando a gente tem o resultado de carcinoma papilífero, aí mais ainda, né, já que trata-se aí de uma malignidade comprovada. E essa é a imagem que tem que ficar na nossa retina. Então, esse é o nódulo sólido cístico, com vegetação de permeio, com componente sólido de permeio. Esse componente sólido é que precisa ser amostrado para que a gente tenha certeza que aqui é uma lesão papilífera sem atipias, ou então é com atipias e vai precisar de ir para o centro cirúrgico. A quarta indicação são as lesões não nodulares, ultrassonografia. Então, aqui, a sexta edição de BIRADS vai incorporar um novo léxico, que são as lesões não nodulares à ultrassom. Então, até hoje, a ultrassom é lesão nodular. Mas já temos os spoilers e já tem sido largamente utilizado esse termo de lesão não nodular à ultrassonografia. Ela vai ser contemplada na categoria 4 de BIRADS, sobretudo quando houver uma correlação com um outro achado suspeito à mamografia ou à ressonância magnética, como o realce não nodular, e pode apresentar carcinoma ductal in situ, uma lesão esclerosante complexa, uma lesão com atipia, um carcinoma lobar invasivo, entre outros, por isso a categoria 4 de BIRADS. E na tentativa da gente reduzir a subestimação diagnóstica, o método apropriado de investigação é a biópsia assistida a vácuo. Como nesse caso, que a gente publicou na literatura, uma paciente que veio para a gente no rastreamento, a gente observou esse grande nódulo na região axilar, de cerca de 4 centímetros, mas observe que a mama dela era negativa a princípio, né? Categoria 2 de BIRADS. Foi realizada, então, uma ultrassonografia para pesquisa do câncer oculto de mama, e a gente observa que quase que todo, surpreendentemente, né? Todo o quadrante superior da mama direita da paciente está acometido, tem uma área de realce não nodular muito grande, exuberante, suspeita. Foi realizada, então, a ultrassom second look, que observou, então, essa lesão focal heterogênea não nodular, com microcistos de permeio. Foi realizada a biópsia por ultrassom, que provou tratar-se de um carcinoma ductal invasivo. Há uma outra indicação emergente da biópsia assistida a vácuo por ultrassom, que é a drenagem de abscesso mamário, sobretudo aqueles abscessos mamários lactacionais. A gente observa diversos artigos da Ásia, na China, na Coreia, no Japão, que eles têm utilizado muito a BAV nesse sentido, porque ela vai propiciar, a gente pode injetar o soro fisiológico lá dentro, lavar, usar a bomba assistida a vácuo para aspirar toda aquela secreção, limpar tudo e ainda tirar aquele tecido necrótico, aquela parede necrótica da coleção, e assim evitar, muitas vezes, uma cirurgia para drenagem de um abscesso lactacional, que pode poupar a paciente aí de um período muito grande sem amamentar o seu recém-nascido, por exemplo. E por último, a sexta indicação é que zeres total nodular, em algumas situações que a gente pode querer retirar aquele nódulo da paciente, por mais que ele seja benigno, e isso pode ser importante para paciente, para aquelas pacientes que têm grande angústia, cancerofóbica, ansiosas, sobretudo se tiver história familiar positiva, pensando aí no lado emocional, psicológico da paciente. A gente pode ressecar um fibroadenoma com menos de 1,5 centímetros em pacientes que serão submetidas a cirurgias plásticas,
e não querem permanecer com nódulo na mama. E também, em algumas situações aqui de lesões de potencial maligno incerto, classificadas com a letra B3, mas aqui é um B3 patológico, não é um BRADS 3, é uma classificação europeia, da Escola Europeia de Patologia. Então, a gente pode adequadamente diagnosticar e tratar alguma dessas lesões, que são a tipo epitelial plana, cicatriz radiada, tumor filoide, papiloma sem atipias e neoplasia lobular. Quando a gente consegue remover radiologicamente toda essa lesão, a gente pode evitar uma cirurgia mamária e fazer apenas um monitoramento ativo com exames de imagem. A gente observa, então, uma dessas situações nesse caso. Observe mais uma vez, então, a cânula da base posicionada abaixo da lesão-alvo, a fenestra aberta. A gente vai coletando o material e vai tirando os fragmentos. E, por último, por fim, a gente conseguiu tirar todo aquele nódulo que media em torno de 1,2 centímetros, embora, nesse caso, tratava-se apenas de uma área de esteatonecrose. Então, como mensagem final, né, como principais indicações aí dos métodos, a BAV é muito boa para os assisto, é isso que eu queria enfatizar, né? Para todo o resto, ela já virou old school, ela já não representa mais o estado atual da arte, ela pode ser utilizada também com propriedade para os linfonodos axilares, quando a gente tem o diagnóstico de câncer de mama, só quer saber se a axila é positiva ou não, aí tudo bem. Para os demais nódulos suspeitos, a cobiópsia é o procedimento de eleição. Ela é apropriada para quase todo tipo de nódulo suspeito acima de 1 centímetro, guiada por ultrassom. Pode ser utilizada também para os nódulos adjacentes aos implantes mamários e também para os nódulos nas regiões axilares. E a biópsia assistida a vácuo pode ser realizada para os achados suspeitos, caracterizado a mamografia sem correlação ultrassonográfica, então é o método de escolha. Para os achados suspeitos, é evidenciado exclusivamente a ressonância magnética. Para os nódulos menores do que 0,5 centímetro, a ultrassonografia. Para os nódulos intraductais, a ultrassonografia. Para os nódulos sólidos císticos, a ultrassonografia. Para as lesões nodulares, a ultrassonografia. E, por último, também para a ecrisérese total nodular ao ultrassom. Gente, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela oportunidade e fico aqui à disposição de vocês. Gustavo, parabéns aí pela apresentação. Acho que você conseguiu com maestria colocar aí de forma resumida e bem didática todas as principais indicações da PAF, COR e das biópsias vácuo-assistidas. Queria só, né, lembrar, fazer um comentário. Uma das contraindicações para a PAF também gravidez, né? Que aumenta a chance de falso positivo pela hipercelularidade do estroma, né? E em relação à mamotomia, hoje, na verdade, a mamotomia é um nome comercial do procedimento. Hoje, com a queda do patente, ainda não conseguiu ter uma redução do custo do dispositivo? É porque, né, Marcelo, é dolarizado, né? A gente não produz no Brasil, né? Os dispositivos vêm da Europa e dos Estados Unidos. A gente tem basicamente 3 fornecedores. E o preço não abaixou, não. Infelizmente, ele está muito caro, né? O dólar subiu e aí fica nessa faixa de 1.600 a R$ 2.000 por kit de mamotomia mesmo. Infelizmente, Kit de não mamotomia. tem muita diferença. Nem entre os 3 fornecedores não tem tanta diferença de preço. Tá. E a outra coisa, você tem visto os mastros pedirem cada vez mais exérese completa de lesão por biópsia vácuo assistida e os convênios têm feito cobertura desses procedimentos ou não? Que você acaba tendo que usar uma cânula um pouquinho mais grossa, né? Você está usando a de 12, tem que usar uma de 10, uma de 9, não é isso? Eu habitualmente uso a de 10, né? A de 10 gauges, né? Quando Tá. eu quero... Na boa parte das vezes a gente consegue tirar todo o nódulo com a de 10 gauges. Em algumas situações a gente usa a de 7 também. A de 7 é bem calibrosa mesmo, né? Então é o que eu falei na aula. Quando a gente vai fazer, a gente quer tirar um nódulo do ultrassom da mama da paciente, e essa paciente é muito jovem, é difícil a gente progredir na mama da paciente com uma cânula de 7 gauges. Então eu Uhum. prefiro ir com a de 10 gauges, porque dá menos sofrimento para ela. A gente tem que vencer todos os ligamentos de Cooper, o estroma da mama, para poder chegar no nódulo, dependendo de como ele está dentro da mama, é bem trabalhoso mesmo e doloroso, porque a gente tem que ir com uma pressão muito grande para ir vencendo toda a resistência.
Então, com uma cânula de 10 gauges, a única coisa que eu vou ter que fazer a mais é mais cortes. Então, eu faço mais fragmentos e consigo tirar aquele nódulo lá de 1,5 cm. Agora, o plano de saúde ainda não incorporou esse novo procedimento, né, que seria a eczelis assistida a vácuo. Então, a gente faz como se cobrasse uma mamotomia comum. Mas eles têm liberado, porque às vezes BIRADS 3 eles não liberam mamotomia, né? Mesmo com relatório, às vezes eles não liberam. Você tem tido dificuldade? Hum, nunca pensei nisso. Até vou dar uma observada. Porque É, eu peço o exame, eu peço uma motomia de BIRADS 3, volta para eu fazer relatório e já vi o auditor questionar por que que eu estava pedindo uma biópsia vácuo assistida no BIRADS 3. não, faz sentido, né? Tem que justificar bem, falar, paciente tem risco familiar aumentado, né? Alguma coisa nesse sentido. Tá certo. Bom, obrigado, Gustavo. Vou abrir para as É perguntas. isso. Doutor Odair, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Hum. É, Gustavo, parabéns pela aula. Eu acho que você esclareceu Obrigado. todo esse aspecto aí das biópsias, né? Em relação à agulha fina, quer dizer, realmente a gente utiliza muito pouco, né? Eu cresci na sociedade junto com Cláudio Kemp, que era um grande defensor da biópsia com agulha fina, mas ele ficou lá no Karolinska, ficou lá com a Savedo, então ele trouxe uma orientação de lá, né? Mas desde que o Steve Park esteve aqui, aí no aqui pertinho do servidor, né? Que ele veio falar da mamotomia, né? Que ele usou uma frase assim que todas as agulhas finas lá nos Estados Unidos estavam no Jurassic Park. Então, eu ainda recebo colegas que mandam fazer PAF de pequeno nódulo, fibroadenoma. Você sabe, clinicamente é um fibroadenoma. E isso aí pode até ter algum falso negativo, né? Eu acho que é preferível até controlar. Mas em relação à punção de cisto, não tem dúvida. Em relação à axila, que é só para confirmar aqueles casos que você está querendo saber se o linfonodo é positivo ou não, em relação ao tratamento a ser planejado, não no caso de um linfonodo que você está querendo estudar, imunistoquímica. Eu acho que ainda a PAF é bem empregada. Você falou aí de uma das indicações, né? E não sei assim, se você gosta mais da cor, ou podemos indicar mesmo a PAF para linfonodo, para esclarecer se é comprometido ou não. Esse é a parte polêmica, né, doutor, dos procedimentos. A PAF, ela vai ter um problema, né? Quando a gente quer essa resposta, mas em algumas situações a gente vai acabar pegando um vasinho axilar ali, na região axilar, junto com o linfonodo. E a gente vai ter uma amostragem muito hemorrágica. E aí o patologista não vai dar o diagnóstico. Vai pedir para fazer nova PAF. Então, aquilo que a gente queria poupar a paciente de ter essa resposta antes da cirurgia, vai virar um problema, porque a gente às vezes vai demorar aí uma semana, 10 dias para ter o resultado, que o patologista vai falar que está insatisfatório, então a gente vai ter que atrasar a cirurgia para fazer um novo procedimento, né? Então, tirando isso, ela resolve tudo. Ela fala, realmente, é positivo ou negativo, a sensibilidade dela é muito semelhante da Corbiopsia nesse sentido, para falar se é positivo para malignidade ou não. Então, ela pode ser utilizada assim. Ela tem a vantagem de ser menos invasiva. A axila é um órgão de risco. A gente pode pegar uma artéria ou uma veia axilar ali e vai fazer um grande hematoma. Então, com a PAF, a gente correria menos risco de iatrogenia. Então, eu acho que pode ser feito. A gente tem que tomar esse cuidado especial aí de olhar, analisar bem a amostragem, né, para a gente saber se precisa fazer mais lâminas e cell block, para não incorrer em tanto risco de uma amostragem satisfatória. Acho que pode ser feito assim. Mas preferencialmente, eu gosto de fazer a core mesmo. Porque a core não tem erro, né? Você vai lá, você tira 2, 3 fragmentos da camada cortical do linfonodo e você tem um resultado bem assertivo.
em relação ao tamanho do linfonodo que você consegue fazer core. Assim, tudo que a gente enxerga na mama, a gente consegue colocar a agulha de cor lá dentro. Não tem na mama, na axila, né? A gente posiciona direitinho e arranca um pedacinho da lesão alvo ali. Não tem grandes problemas, não. Tá bom. Eu sei que você faz essas biópsias, aí a gente manda uns casinhos tão pequenos para lá, na mama, e você resolve tudo. Mas muito obrigado, então, Gustavo. Sua palestra foi muito boa, tá? Obrigado. Gustavo, Oi, Carlos. oi. Bom, parabéns aí mais uma vez. É sempre um prazer muito grande, cara. A gente sempre aprende muito aí contigo. Bem legal a aula. Eu queria focar um pouco mais na axila. Na verdade, assim, duas perguntas. Primeiro, aqui em Santos, não sei se isso acontece em São Paulo. Antigamente eu pedia ultrassonografia de mamas. Aí agora vem assim, para ultrassonografia da axila, favor fazer um novo pedido de ultrassom de axilas com Doppler. Então, assim, foi desvinculado isso aí. A gente realmente tem que pedir um ultrassom de mama e um de axila para eles olharem as axilas das pacientes? Essa pergunta é uma pergunta interessante, né? Ah, então, eu vou falar o que que bom, vamos pensar assim, o que o Colégio Brasileiro de Radiologia preconiza? Quando a gente está falando, pedindo ultrassom de mamas, é restrito à mama, a axila é outro órgão. Ah, tá. Então, tem muita gente que hoje em dia não faz, não vê a axila, não Uhum. passa o transdutor lá para ver a axila. E isso também tem a ver com a parte mercadológica, porque se você pedir ultrassom de axilas, então ao laboratório recebe duas vezes, né? Então, já que você vai também, parece que é uma coisa mais justa, porque você vai realmente vai ver a região axilar, né? Então você está recebendo por uma coisa que você está fazendo. Então tem todo esse aspecto. Eu, no meu dia a dia, eu vou olhar axilas de qualquer jeito. Se você me pedir ultrassom de axilas ou não. É claro que se você me pedir, eu vou gostar muito mais, né? Mas Entendi. independente da gente ter o pedido ou não, porque eu acho que quando a gente faz, o que que eu penso, Carlos? Quando a gente vai laudar a mamografia, a gente não lauda ali os linfonodos axilares, não faz parte? Sim. Então, o Sim. BIRADS não tenta fazer a mesma coisa para os três métodos de imagem. Quando a gente vai laudar a Sim. ressonância, a gente também não vai lá avaliar a região axilar, falar, ó, os linfonodos estão típicos, atípicos. Então, por que que eu não vou fazer isso no ultrassom, né? Então, independente de qualquer coisa, eu vou fazer. E respeito quem não faz. Mas, mas por outro lado, sim, se você puder sempre colocar mamas e axilas, ajuda o laboratório e quem está fazendo o exame do outro lado. Agora, com Doppler Não. não tem sentido, Não. né? Aí não, Doppler para mama, Doppler para axila, não faz diferença alguma. Aí também acho que já até é feio. Estão forçando a barra, né? Gustavo, acho que isso é E, uma Acho que não. questão mais de Estado, né? Eu acho que aqui, aqui em São Paulo, classicamente, acho que a questão de laudar o ultrassom, a mama como um conjunto e faz parte da ultrassom fazer axila, acho que é muito comum aqui. Em São Paulo, a gente vê pouco solicitação de ultrassom de axila para poder abordar a axila, a gente sempre entende que a axila foi abordada. Mas eu vejo colegas de outros estados que eles sempre pedem junto. Acho que vale até a É, pena a gente da sociedade, Gustavo, a gente criar uma campanha de educação que, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, não é obrigatório laudar a axila no ultrassom de mama. Até mesmo para a gente se proteger do ponto de vista do que a gente está recebendo. Porque uma coisa é você, sim, Gustavo, que é mastro, fazer. Você vai olhar, é inevitável. Agora, pega o radiologista de formação radiológica, ele não vai olhar a axila se não tiver o pedido, né? Eu acho que seria interessante a gente na sociedade, e não só na sociedade de mastro, na Febraso, que você está lá na comissão de radiologia, e no Colégio Brasileiro, fazer uma campanha de educação médica mostrando que existe a necessidade de avaliação da axila separadamente e tem que fazer o pedido separado. Não só por mercadológico e de forma de fomento de pagar, fazer pagamento para você, ou para o radiologista, ou para o laboratório, mas para a gente ter
uma assertiva no diagnóstico. E aí todo mundo que vai fazer ultrassom de mama vai estar junto à axila, porque tem que ser solicitado. Eu acho que é uma questão importante que você levantou, viu, Marcelo? Vamos levar para a sociedade, sim. Tem um outro ponto que é o seguinte, Marcelo, Carlos, o doutor Dair, quando você... o Marcelo, ele tocou no assunto que muitas vezes o ultrassonografista geral faz ultrassom de mamas. E aí você vai lá, foi tirar um nódulo suspeito e estava lá e é câncer, deu câncer. Só que ele não analisou a região axilar adequadamente. Então, o que eu acho que vale muito a pena é, depois do diagnóstico do câncer de mama, a gente pedir uma ultrassom de axilas para todas as pacientes, como exame pré-operatório. Porque aí, quando a gente tem a axila positiva, isso pode mudar a terapêutica da paciente. Ela pode começar com a quimioterapia, né? E não com cirurgia. Isso pode impactar na vida dela. Então, acho que é muito importante a gente fazer quando a gente percebe que o ultrassom, principalmente quando a gente percebe que o ultrassom não foi tão bem feito, pedir uma ultrassom de axilas. Eu acho que isso é importante não só para nós machos, eu acho que mais para o gineco que faz a rotina de pedir ultrassom de mamas junto com a mamografia, ele É, está ciente que a avaliação dessa axila nem sempre é feita. E provavelmente, se a gente fizer uma pesquisa, um survey, nós vamos ver que grande parte dos ginecos e dos machos em São Paulo acreditam que é feito. Acho que vale a pena a gente pensar numa pesquisa dessa, Gustavão. Um survey pela sociedade a respeito do que quando você está solicitando o exame, o que você está achando que ele está vendo? Se ele está vendo mama, axila ou só mama? Então, sim. Gustavo, o que eu tenho feito aqui, como os laboratórios estão cobrando, é assim, paciente com câncer ou nódulo suspeito, eu já tenho pedido automaticamente. Agora, aquela paciente que está controlando ali um fibroadenoma de baixo risco, eu não tenho pedido. E a outra coisa que eu ia te falar é o seguinte, você poderia especificar um pouquinho aí sobre os linfonodos, aproveitando aí a deixa, que a gente realmente deveria pedir biópsia? Qual é a característica dos linfonodos suspeitos para a gente, a ultrassom? O Carlos, o linfonodo, ele se torna suspeito quando a camada cortical começa a ficar espessada. Então, uma camada cortical, que é a camada pretinha, a camada externa do Você tem uma linfonodo, foto aí, ela né? Você pode voltar aí da aula, tem. uma foto de um linfonodo para. é, Acho que é essa aqui. Não sei se está Isso. em tela cheia, mas dá para ver, né? Essa aí, dá Então, para ver. esse linfonodo aqui, ele tinha que ter uma camada cortical de 2 milímetros. Uhum, Quando a camada cortical ela excede 2 milímetros, ela tem 3, 4, 5 milímetros, ela já se torna suspeita. Então, a primeira coisa que vai se alterar no linfonodo, quando ele tem baixa carga tumoral, é a camada cortical. Vai começar a ficar cada vez mais espessa. E ela vai começar, então, a obliterar o hilo gorduroso. Então, o hilo gorduroso, normalmente, ele é grande. Ele vem uhum, aqui e deixa a cortical fina. Observa como o hilo gorduroso está sendo obliterado. Ele está sendo comprimido pela cortical. Então, esse é uhum, um segundo ponto de evolução da carga tumoral dentro do linfonodo, até que ele vai chegar não vai ter mais hilo gorduroso. Então, aí vai ter uma alta carga tumoral de câncer naquele linfonodo. Então, o primeiro ponto é especialmente a camada cortical. Aí você vai observar se essa camada cortical está espessada de forma assimétrica, porque se ela estiver espessada de forma simétrica, pode representar um linfonodo reacional, mas se ela está mais espessada em um lado e menos em outro, então é mais sugestivo de linfonodo metastático mesmo. E aí uhum. a progressão disso é a obliteração gradual do hilo gorduroso até que ele que não se torna mais visível. Tá ótimo, perfeito. Obrigadão. E é isso. Só complementando aí, em relação à perda do hilo, que eu tenho várias pacientes que foram encaminhadas porque a ultrassom do linfonodo tinha perda do hilo. E nenhuma delas eu tive nenhum resultado positivo aí de malignidade.
perda do hilo, você acha significativa ou não? A perda do hilo é muito significativa, doutor Dair, mas o que acontece é que o que a gente tem que observar, esse linfonodo atípico é unilateral ou bilateral? Porque quando é bilateral, ele representa, na grande maioria das vezes, uma doença sistêmica. Então, o paciente tem uma doença reumatológica, tem um lúpus, tem alguma coisa que não está bem controlada ali, vai se manifestar dessa forma. Então, se ela for bilateral, ela é muito menos suspeita do que se for unilateral. Mas esse comportamento da obliteração do hilo gorduroso é muito importante, sim. Uma outra coisa que pode estar acontecendo também é ter uma doença que é maligna, mas que não é câncer de mama. Então, às vezes tem um linfoma, um melanoma, né? E também a gente precisa investigar para excluir essa possibilidade também. Mas, mais uma vez, quando é unilateral, é muito mais importante do que quando é bilateral. Tá bom, obrigado. Mais alguém? Alguma pergunta? Os residentes? Gustavo, queria agradecer a sua disponibilidade mais uma vez. Excelente a sua aula, muito elucidativa. Acho que para os residentes foi excelente para eles tirarem as dúvidas a respeito de qual tipo de biópsia solicitar. Muito obrigado aí pela disponibilidade de sempre aí, podendo ajudar a gente. Eu que agradeço, gente. Uma boa semana para todo mundo. Tá certo. Boa noite, Obrigado. pessoal. Boa Boa noite. noite. Obrigado. Boa Tchau, tchau. noite. Um abraço. Tchau, tchau.